Prazer estar aqui com você, Walter. Boa noite. Eu queria que você lembrasse um pouco como é que foi a sua chegada aqui ao nosso estado, antes de chegar a um grande feito também agora, além de ter feito muito pelo nosso futebol, através do Uniclinic lá no Ceará. Boa noite. Olha, boa noite, né? Mais uma vez falar, um prazer enorme estar aqui com vocês e falar desse estado que eu aprendi a amar, né? Tenho um amor enorme quando vim para cá, para o Nacional de Patos, né? Vindo da Bahia, vim para o Nacional de Patos. Tive uma passagem no Botafogo, no Sport de Patos e muitos anos no 13, né? Onde me acolheu e me deu toda a guarida. Inclusive, pessoas até da própria família que me trouxeram para cá na época, me apoiaram, que foi seu pai, juntamente com o Querequexé, com o Olavo Rodrigues, né? E eu só tenho que agradecer, né? E sou muito feliz aqui. Amo essa cidade, amo o estado da Paraíba. E, graças a Deus, agora fui para um local em que Deus nos abençoou com um grande trabalho, né? Conseguindo uma coisa inédita no futebol cearense. Então, eu estou muito feliz com tudo isso. O Uniclinic é uma equipe, digamos até, para quem não acompanha o futebol com mais calma, com mais interesse, com mais detalhe, aquele que gosta de ver resultado a resultado, olhar ali os campeonatos estaduais, é um time até pouco conhecido, né? Ganhou uma notoriedade, pelo menos desses últimos anos, agora em 2016. Qual foi o diferencial dessa equipe chegar ao ponto de chegar a uma final diante do Fortaleza? Veja bem, nós fomos para lá através do Jurandir Júnior, né, o gerente de futebol, onde com o Maurílio e com muita sabedoria montaram uma equipe competitiva, né? E de repente o trabalho fluiu, né? A dedicação de todos, da diretoria, né? Torcedores, não falamos que realmente é um time que não tem torcida, né? Mas que trabalhamos com muita tranquilidade. E eu creio, o primeiro voto que eu dou foi pela confiança do Jurandir e pelo trabalho que ele prestou, juntamente com o Maurílio. Lembrando ao pessoal que o Jurandir tem serviços prestados também no Botafogo. Sim, com certeza, como teve no Fortaleza, no Ceará, e foi uma pessoa que eu conheci e sei muito bem da capacidade dele. Então, é um dos pontos que eu afirmo que foi de super importância, né? De super importância para isso. E o mais, a união dos atletas. Foi uma coisa assim que mexeu com todos nós e no final foi o êxito total. Um time, creio eu, de folha baixa, inclusive de jogadores aqui da região. Queria que você elencasse alguns atletas que passaram por aqui, inclusive a gente falou sobre alguns deles há algumas semanas, né, e que muitas vezes são desprezados. São jogadores que atuam aqui, até se destacam, mas às vezes 13, Campinense, Botafogo dizem: é jogador de time pequeno, se vem para time grande não aguenta a pressão. Não necessariamente que houvesse a pressão de torcida, como 13 Campinense colocam sobre seus jogadores lá no Uniclinic. Mas queria que você falasse um pouco sobre esses atletas. Veja só, nós tivemos um garoto no gol que é o Alex, que esteve conosco aqui no 13. Fez um teste, uma época, ficou conosco, depois foi embora. E o Marcelo Galvão, né, que eram os nossos dois goleiros. Temos o Douglas e depois o André Lima, que destaque total lá no campeonato, além do profissional que é, né? O Leanderson, que esteve aqui no 13. Tivemos o Preto, que esteve aqui, o Enesino, atacante, né? Que todos nós conhecemos. Enesino foi assim, uma figura de suma importância para todos nós. Val Paraíba, que é aqui de Caporã, né? Foram pessoas que chegaram e se juntou a nós e deu certo, né? Pela humildade e, além do mais, pela competência. Né? Isso aí não vamos discutir a competência do Enesino, do André Lima, que o André acho que encantou todo mundo, né? E todos nós conhecemos e sabemos do potencial do André, que para mim não é novidade. Né? E eu creio que foi um dos pontos fortes, foi esse, né? Jogadores que não são estrelas, considerados estrelas, mas que deu certo lá no Uniclinic. O Uniclinic chegou a uma final, né? Deixando para trás equipes como o Ceará, o Icasa, né? E enfrentou um Fortaleza, inclusive, na final, com o estádio lotado, né? Chegou para o jogo já, acho que não sei se, não vou dizer desacreditado, mas sabendo que o papel já tinha sido cumprido no momento em que conseguiu fugir do rebaixamento, né, que era um pedido que você me disse do próprio presidente, e chegar a uma grande final. Qual foi o clima que você sentiu entre os jogadores naquele momento em que entraram lá no estádio Castelão? Olha só, primeiro porque quando chegamos, o presidente nos fez um pedido, que não deixasse o time cair. Era a única coisa que ele pedia pra gente, né? E com o andar dos jogos, o time foi crescendo, conseguimos a primeira fase, conseguimos a segunda e conseguimos chegar na final, né? No jogo anterior, que perdemos para o Fortaleza, sabíamos que seria difícil reverter um placar daquele. Mas estava todo mundo tranquilo, com a consciência que o dever foi cumprido, né? E fizemos um baita jogo,
jogo sem violência, um jogo jogado, né? Inclusive a própria torcida do Fortaleza aplaudiu muito o nosso time. Então, para todos nós, foi muito gratificante. A gente viu nos últimos anos aqui o Souza chegar e conquistar um título, né? Viu um Nacional de Patos ainda conquistar um título, mas o Atlético já chegou a conquistar. Lá atrás era algo até mais comum, Santa Cruz já chegou também, mas hoje, como é que os times pequenos têm conseguido, na sua concepção, pequenos entre aspas, falo mais em estrutura, investimento, surpreender, Walter, porque um investimento de um Fortaleza no Ceará não se compara a um Uniclinic, né? Um investimento, eu estou falando financeiro, não humano, um investimento de um Campinense hoje, por exemplo, de um Botafogo, principalmente jogando na Série C, não se compara a um Paraíba de Cajazeiras, um CSP, que é semifinalista da competição, né? Como é que você vê esse espaço, esse hiato que há em investimento e no futebol as coisas parecem em alguns momentos estarem tão próximas? Eu vejo hoje muitas vezes diretores de clubes considerados de porte menor mais inteligentes. Porque eu vou citar o exemplo do que eu estava agora, um time pequeno que tinha o Leandros, que jogou no Grêmio, jogou no 13, que são times grandes. Isso. Né? O André Lima, bagagem. Né? Hoje você chega num Botafogo, num 13, num próprio Campinense, tem atletas que vieram de Souza, se jogaram lá e vieram para cá, porque tem competência. Então eu acredito muito que os diretores, em geral, estão agindo com a maior confiança nesses atletas. E aí se iguala, a partir do momento que um atleta trabalha num time considerado de porte menor, como o Nacional, como o próprio Souza, e consegue ser campeão, e vem para um grande como o Botafogo, 13 ou Campinense, eu acho que aí se iguala. Né? Porque se passaram lá, tem pessoas de capacidade. Eu vejo dessa maneira, eu posso até estar errado, mas é a maneira que eu vejo. Hoje se nivelou muito o atleta que ganha 50 mil, claro que tem a qualidade que a gente não vai discutir, mas tem atletas que ganham 5 mil que tem a mesma qualidade daquele outro. É uma Essa é a questão maneira que eu vejo. Às vezes, supervalorização. Se valorizar o momento, a motivação, né? O próprio atleta acreditar que é capaz. Vem aí o lado da própria comissão em motivar esse atleta por o que aconteceu agora conosco, né? De conseguir motivar o atleta dia a dia. Né? A diretoria agir corretamente com esses atletas. Tem palavra, né? Justamente, você acreditar na palavra do diretor. Eu acho de suma importância um diretor falar para você e ele cumprir. Né? Ele obriga o atleta a seguir normas do clube. Então, vejo mais ou menos por aí. Pois é, se a gente for ver uma equipe, dá um exemplo aqui, né? Um São Paulo, um Fluminense, que sabem que terão um calendário preenchido o ano inteiro, né? Começando por um estadual, muitas vezes jogando a Libertadores, lá na frente um brasileiro, em meio a isso aí uma Copa do Brasil, ou mesmo uma Sul-Americana. Por mais que o dirigente ele falte um pouco com a palavra, esse atleta eu acho que sabe que lá na frente, até porque recebe muito bem, né, ele vai dar um jeito de resolver a situação dele. Mas em uma equipe, às vezes, como o próprio 13 Campinense, que tem problemas financeiros, você passa 2 meses, um exemplo, né, sem cumprir a palavra, e o jogador não sabe nem se terá segundo semestre, né, sabe que muitas vezes está jogando só uma competição estadual, fica difícil o jogador se entregar por inteiro, né, Walter, numa situação como essa, né? Por mais que seja profissional, mas o psicológico às vezes não acompanha, né? Claro, nós que dependemos do futebol, falo até por mim, que eu vivo disso, dependo do futebol, é complicado você trabalhar e não ter a certeza do seu salário estar em dias para cumprir seus compromissos, né? Mas eu creio, eu trabalhei em vários clubes aqui na Paraíba e tem pessoas de bem. Dificuldade todos os clubes vão ter, né? Nós tínhamos uma folha agora no meu clube, onde estava trabalhando, que não era alta, mas era cumpriam, né? E tem clubes aqui que cumprem, né? Eu posso falar isso porque já estou há 19 anos aqui na Paraíba. Então, Walter, dá para dizer que é melhor hoje você ter um time de uma folha um pouco mais baixa, mas que você possa cumprir com o compromisso que criou com esses atletas, do que criar um time de folha alta e com um mês, dois, não... Eu não tenho dúvida. Isso aí, é um aprendizado agora que eu tenho certeza que acho que muitos diretores vão ver isso na frente. Muitas vezes não adianta você prometer pagar 20, 30 mil um atleta e você não cumprir. Né? Não adianta. Eu vejo assim, não adianta. De repente você faz um atleta com 5, 6 mil, né? E cumpre, a motivação dele é outra. Outro exemplo, nós ficamos agora com 13 atletas considerados titulares, né? Que receberam proposta para ganhar mais e não quiseram sair. Porque tem a certeza que aquele compromisso que foi feito vai ser honrado. Pois é, a questão da palavra, né? A questão de cumprir, de honrar o que você prometeu, porque quando você promete uma coisa, você cria expectativas. Verdade, quando você não cumpre, verdade. acaba voltando contra você toda uma situação. Em grandes clubes, a gente vê um Fred, também eu estou criando alguns paralelos, mas um Fred ganhando aí, sei lá, com direito de imagem, um monte de coisa, luva que recebe no início e tal, né? Chegando a salários que beiram R$1 milhão,
Aí você tem um cara, às vezes, ali que é aquele formiguinha que está jogando, está correndo mais e tal, ganhando 30, 40, 50 mil reais ainda começando. Nos grandes clubes, parece que as pessoas conseguem até segurar essa barra, não sei se projetando também que esse atleta que está começando ali, que recebe menos, pode chegar a ganhar mais. Nos pequenos clubes, nos nossos clubes aqui, que ainda são pequenos em comparação aos da elite do nosso futebol, você acha que esse tipo de política cabe também? Às vezes você tem jogador recebendo 2 mil, 3 mil, você vai em uma necessidade, em meio a uma competição, acha que está precisando de um atacante, de um meia, traz um cara de 15, de 20. O psicológico desses atletas aqui na região, você acha que é preparado para esse tipo de situação? Olha, muitas pessoas vão dizer o seguinte, cada um faz o seu, em termos salarial. Às vezes, eu acho injusto. Eu estou repetindo muito no lugar em que eu estava porque foi a última lição que eu tive. Sim. Né? Nós não passamos do que foi prometido. Nós tínhamos um jogador, maior salário, um exemplo, seria 6 mil reais. Não veio ninguém de 10. Não aceitaria entrar um de 10. Tinha jogador que merecia ganhar? Iria sim. Poderia renovar. Eu creio que às vezes abala. Eu tenho uma folha formada com jogadores que o teto máximo seria 6 mil reais. De repente eu trago um de 20. Eu creio que cria isso não é que é errado, mas eu creio que cria um mal-estar, né? E o diretor que vive nessa área, eu acho que se ele puxar para outra política de tentar nivelar mais ou menos, eu acho que é bem melhor para o clube. Esse é o meu pensamento. E você disse outra coisa aqui, a gente já vai chegar na reta final aqui da entrevista, mas era um ponto que eu não poderia deixar de tocar, né? Que o Maurílio, inclusive com bagagem também, né? Foi um jogador de grandes clubes como Palmeiras. A experiência do Jurandir, que você colocou, a sua também, entre outros que eu creio que têm experiência no futebol que estavam lá, fecharam uma política, digamos assim, de trabalhar o grupo, um grupo que foi formado e ninguém foi embora e também não trouxe ninguém no meio do caminho para, às vezes, deixar entender que há uma carência numa posição onde um jogador, às vezes, se sente acuado, se sente pressionado. Achei interessante isso aí, porque é raro, isso aí eu não estou acostumado a ver. Mas foi no projeto que o Jurandir montou com o Maurílio, e combinamos com a comissão técnica, seria aquilo, que começar a terminar. Claro que não é sempre que vai dar certo, mas deu. Né? Então, se você buscar, nós tínhamos 30 jogadores, antes de começar a temporada, um pediu para ir porque conseguiu uma proposta melhor, e os 29 continuaram e terminaram. Não entrou e nem saiu. Então, para a gente, acho que foi um ponto positivo. Passou confiança. Verdade. Né? Que é o que falta muitas vezes no mundo do futebol. Né? Walter, obrigado aqui pela participação, prazer tê-lo aqui, sempre as portas abertas aqui do nosso programa, da nossa casa, para falarmos um pouco e aprendermos um pouco com a sua experiência. Eu que aprendo com vocês, e eu quero deixar claro uma coisa, que eu tenho só que agradecer mais uma vez a Paraíba, eu agradeço, me sinto paraibano, metade baiano, metade paraibano, que seja aqui, que seja João Pessoa, que seja Patos, que seja Cajazeiras, eu me sinto paraibano. Agradecer a todas as pessoas, a todas, né, que me apoiaram e me deram a mão, inclusive ao professor Marcelo, esse aí eu devo muito a essa pessoa, né? Agradecer ao próprio 13, que foi pessoas que tiveram lá, que me acolheram, e vou ser grato sempre. Ao próprio Botafogo, agora, onde tive uma passagem, deixei amigos, né? Passei uma temporada pequena também, então eu só tenho que agradecer. Enfim, em nome de todos, eu agradeço a Paraíba por tudo que tem feito por mim aqui nesse estado. Ok, obrigado então. Obrigado a você.